A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é muito importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e amigos do programa Espiritismo está no ar. Estamos caminhando para o dia 24 de dezembro, né, Pedrosa? Que a gente possa estar bem feliz nessa data. Boa noite a todos. Isso mesmo, Guaraci. Meus queridos, vamos estudar a consciência da vocação. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Que possamos, Senhor Jesus, entender definitivamente o nosso projeto de crescimento espiritual. É um projeto para todos. E todos têm que fazer individualmente, não depende um do outro. Isso é um projeto próprio. Então que possamos aproveitar essas informações que a espiritualidade nos passa para buscarmos aí o pezinho, botar o pezinho na estrada divina, de onde viemos e para onde retornaremos. Ajudai-nos, Jesus, a entender isso. No dia que o homem entender isso, o mundo começa a mudar para melhor. Ainda o mal impera, porque muitos acham que tem que aproveitar esse curto espaço de tempo do berço ao túmulo, quando na verdade é uma mera ilusão. Não há morte, há continuidade, e todo mundo vai receber de acordo com as suas obras. Então, ajudai-nos, Senhor, a abrir nossas mentes, nossas cabeças e corações, para entender assim e participar mais efetivamente do grande projeto divino em nós. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando da consciência da vocação. A maneira incisiva como Jesus falava e a força de suas palavras deixavam confusas as autoridades religiosas da época. Humanamente falando, é bom que prestemos atenção, humanamente falando, porque Jesus é um ser divino, mas humanamente falando, ele não possuía títulos que pudessem garantir a autoridade de suas palavras. Sim, nasceu numa família simples, humilde, não tem notícia de que ele fez nenhuma academia, um curso superior. Claro que já conhecia tudo isso, mas humanamente falando, não tem nenhum dado, né, de que ele tenha estudado. Não pertencia a uma família sacerdotal ou da aristocracia da capital. Não se tinha notícia de ter ele frequentado a escola de algum rabino famoso. Nem constatava que tivesse feito estudos especiais que explicassem a origem de seu saber. Por isso, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo faziam pairar sobre ele uma espessa sombra de suspeita.
Eles já eram preconceituosos por natureza, né? E observando o filho de Maria e José, um carpinteiro, de onde esse homem adquiriu toda essa cultura? Jesus não teria nenhuma dificuldade de dizer abertamente que a fonte de sua autoridade era o Pai. Mas o único problema era que os interlocutores não estavam preparados para receber uma explicação deste calibre. A mentalidade deles era estreita demais para poderem compreender isso. Por conseguinte, ficavam sem resposta. A situação de Jesus assemelhou-se à dos antigos profetas de Israel. Esses não tinham outra credencial para justificar seu ministério, além da consciência de terem sido chamados por Deus e recebido dele o mandato específico de pregar. E quantos desses profetas, que antecederam a vinda de Jesus, que foram assassinados, perseguidos, por líderes religiosos, com este tipo de argumento era insuficiente para convencer seus opositores. Acabaram eles sendo perseguidos e até mesmo assassinados, como eu acabei de dizer. Como eles, Jesus não conseguiu convencer os seus adversários. Senhor Jesus, ajude-me a compreender que do Pai procedem a autoridade com que proclamamos o reino de Deus e me chamas para ser teu discípulo. Jesus denunciou corajosamente a atitude de certas lideranças religiosas de seu tempo. O ponto polêmico girava sempre em torno da maneira como estes líderes se relacionavam com ele, apesar de serem tidos como piedosos e tementes a Deus. Eram incapazes de perceber a presença do Pai na vida e na ação de Jesus e de conhecê-lo como seu enviado. Tal obstinação era suportável para o mestre. Embora Jesus não se incomodasse tanto naquele momento, mas realmente ele veio já num povo monoteísta, porque seria mais fácil propagar a sua mensagem de que povos politeístas, mas eles não compreenderam. Entretanto, Jesus se dava conta de estar sendo acolhido com carinho pelas pessoas vítimas da discriminação social e religiosa. Sim, por isso que aqueles pecadores, sofredores, coxos, cegos, iam sempre à procura de Jesus. Os pecadores, as pessoas de má vida, os desprezados, os cobradores de impostos, eram sensíveis à sua pregação e se deixavam tocar por ele. Entre eles, o ministério de Jesus produzia bons frutos e atingia seus objetivos. Então Jesus foi aceito, bem recebido por todos os sofredores da época, mas, infelizmente, para a grande casta, dos poderes materiais avultados, não entenderam e não compreenderam Cristo. O contraste entre as duas atitudes era gritante. Havia os que pretendiam estar próximo de Deus, mas se fechavam para Jesus e insistiam em não dar valor às suas palavras. E havia os que pareciam viver à margem de Deus, porém tinham suficiente clarividência para intuir que em Jesus a salvação se fazia presente na história humana. Assim, os primeiros estavam longe de agradar a Deus, embora aparentemente dessem mostras do contrário. Os segundos, as meretrizes e os pobres, agiam de forma agradável a Deus por terem chegado à fé em Jesus, reconhecendo-o como o grande Messias, por isso teriam precedência do reino. Então vejam só que essas pessoas mais pobres, humildes, encontravam em Jesus o grande Salvador, o intermediário junto ao Pai. Embora tenha anunciado a vinda de Jesus, o próprio João Batista teve dificuldade em primeiro momento, de reconhecê-lo. Com a chegada do Messias, o mundo não se acabou como proclamava João. Ele não se apresentou como um juiz severo, como fora anunciado antes. Caracterizou-se por sua missão de humildade de coração. Sua pregação não visava incutir medo e levar a conversão a qualquer custo, mas tentava avivar a chama do amor no coração dos pobres e sofredores. Sim, Jesus é a personificação do amor. Jamais ele usou de palavras violentas, de imposições, de conversão obrigatória, nada disso. Além do mais, João estava no cárcere neste momento e Jesus não o havia libertado, como se esperava do Messias, libertador dos prisioneiros. Eis porque sentiu a necessidade de mandar seus discípulos para interrogarem a Jesus sobre a sua identidade. Então, depois que João foi preso, ele
realmente ficou em dúvida. Mesmo no batismo, ele pede que os discípulos dele, de João, fossem até Jesus para certificar se realmente ele era o Messias. A resposta de Jesus colocou a João e seus discípulos diante de um exercício de discernimento. Eles foram confrontados com os gestos prodigiosos do Messias e tinha o testemunho de cura dos cegos, coxos, leprosos, surdos e de mortos que tinham ressuscitado. Esses mortos, no caso, no estado de catalepsia, letargia, estavam apenas dormindo, né? Enfim, os pobres estavam sendo evangelizados. Interpretando essas ações de Jesus a partir de textos dos antigos profetas, não era possível pôr em dúvida sua condição de Messias. Todo seu agir inspirava-se nas profecias messiânicas e seus gestos comprovavam a sua identidade. Diante dos milagres de Jesus, era necessário, porém, ter a coragem de reconhecer sua condição de filho amado de Deus. A tarefa de João, o precursor, foi desempenhada e a provisoriedade de sua missão poderiam levar os discípulos de Jesus a olhá-lo com desprezo, desmerecendo seu trabalho. Jesus corrigiu essa distorção, exaltando a pessoa de João a partir de sua inserção no projeto salvífico de Deus. A chegada do Mestre Jesus não deveria ser motivo para relegar o Batista ao esquecimento. Tanto um quanto o outro estavam a serviço do mesmo projeto divino. É importante considerar que Jesus vai montar o grupo apostólico dele depois que passou aquele episódio do batismo. Eu preciso explicar para vocês o batismo de Jesus, sabe? Para que não tenha dúvidas nenhuma. Então, o batismo de Jesus foi uma situação de mudança da circuncisão. Vejam vocês, os meninos quando nasciam, eles tinham que serem levados para circuncidá-los, que era uma operação de fimose. A glande nascia em todos os meninos presa na película que chama fimose, né? E aí esses meninos, por questão genética, por questão do ambiente palestino, de muita aridez às vezes, né? Então eles nasciam assim. E aí era preciso fazer essa ruptura para que não houvesse nenhuma inflamação. Podia levar a criança à morte, ao desencarne. Ok. Só que na época de Jesus esse período já tinha passado. A genética tinha mudado. Então não haveria mais necessidade da circuncisão. Então, segundo a gente consegue perceber, a gente consegue entender pelos estudos dos espíritas, é que Jesus tinha que mudar isso também. E aí ele usou um critério que era usado lá na Grécia. Então, quando a pessoa entrava para um corpo filosófico, eles imergiam essa pessoa numa tina com água perfumada, que seria então o batismo com perfume, com água e perfume. Então, o que Jesus fez? Ele aceitou que isso acontecesse para mudar essa questão da circuncisão. Então, você não precisa mais levar a criança, o menino, para fazer a circuncisão. Não há necessidade. Basta que você o emerja em água, que é bem mais suave e bem mais tranquilo, Mas aí tem um detalhe. Então Jesus se deixa batizar. Ele não batizou ninguém, entendam isso. Nem ele, nem os apóstolos dele batizou ninguém. Então isso foi um projeto entre Jesus e João para modificar o costume da circuncisão. Então Jesus se permite batizar e nunca batizou absolutamente ninguém. Tá? E mais tarde, a própria civilização hebraica, com o tempo, começa a mudar. Tanto assim que, quando Paulo vai a Jerusalém, vai com Tito, Tito não era judeu, ele era de uma outra nacionalidade, e os apóstolos lá querem que Tito seja circuncidado.
E aí Paulo não aceita, fala que não vai fazer isso. Então, com calma, as coisas foram se ajeitando. Hoje, provavelmente, esse processo de circuncisão já deve ter deixado de existir entre os judeus. A gente não sabe porque eles se espalharam pelo mundo e se criaram em comunidades, a gente não tem ideia de como está hoje. Mas foi esse o projeto. Mas aí tem um detalhe. Vejam vocês que sequência interessante. Que João fala assim: eu vos batizo com água, mas haverá aquele que vos batizará com fogo. O que é o fogo? O fogo é a proposta avançada da busca da espiritualidade. Então, o que Jesus veio fazer para a gente? Veio trazer, né, a proposta avançada de espiritualidade. Então, não é mais a água, não é mais a circuncisão, não é mais a água, e agora é o fogo da proposta da nossa adequação ao projeto divino no qual estamos envolvidos. Então, essas informações a gente vai captando, né? E quem disse essa questão da água, da circuncisão, foi o Caribá Schutel, que é um grande espírita, né, lá de Matão, em São Paulo, que trouxe essa informação. Ele tem um livro pequenininho chamado Batismo, que vale a pena depois vocês lerem esse livro, né? Então, a figura ascética de João, vivendo no deserto e exercendo aí a sua tarefa, superava a dos antigos profetas. Ele era a realização do que os profetas haviam anunciado. Era o mensageiro enviado por Deus para preparar os caminhos do seu Messias, convocando o povo à conversão e praticando um batismo de penitência. Então, ali, além também do batismo ser essa proposta de mudança da cultura da circuncisão, estabelecia um ponto de referência. Então, no momento em que eu sou imergido na água, eu assumo um compromisso de ser profitente daquele novo período. A teologia, ela precisa ser mais intrinsecamente buscada e entendida. Porque senão nós não vamos perceber os detalhes dela, os detalhes das movimentações do divino perante o humano. Jesus, o divino, o João Batista próximo desse divino, né? E trabalhando a humanidade para que a humanidade também se divinizasse um dia. Então, esse período de início, Jesus, João Batista, foi um período extraordinário para a teologia. Então, tem pessoas que entendem isso e fazem uma teologia bonita, como a gente observa por aí. Agora, tem pessoas que ficam presas na letra, sabe? Fica naquelas liturgias cansativas, sabe? Que falam, mas não explicam, entendeu? Então, é preciso que a gente comece a perceber o que de fato está por trás dos simbolismos. O simbolismo do batismo, o simbolismo do batismo com fogo, né? E o símbolo perfeito de João Batista e Jesus no mundo. Um anunciando e o outro trazendo. Era o arauto divino. Ele veio anunciar, né? Como naqueles grandes encontros com os reis antigos, né? Então vinha aquele corneteiro, o arauto, ele buzinava lá e de a pouco chegava lá o rei. Então é isso que aconteceu, né? A sua disponibilidade para colocar com Deus no seu desígnio de levar a salvação a toda a humanidade, fazia dele o maior dentre os nascidos de mulher. Então, assim, Jesus nasceu de mulher? Nasceu. Mas Jesus é divino, você não conta Jesus. Então, dos homens como que ainda não chegaram a alcançar essa hierarquia da divindade, então João Batista é o maior de todos. Por isso mesmo, sempre trabalhando com Jesus. Faltou-lhe apenas ter sido discípulo do reino anunciado e instaurado pelo Messias que ele tinha proclamado, porque ele foi decapitado antes. Depois que Jesus passa aquele processo ali do batismo, que até tem uma voz direta, um fenômeno de voz direta que fala, este é meu filho amado e tal, né? Então Jesus se retira por um tempo, segundo consta nos evangelhos, e vai para o deserto, né?
E aí depois ele retorna. Quando ele retorna, ele vai começar a missão pública dele. É aí que ele vai formar o seu apostolado. E João Batista é morto nesse período aí, né, por Herodes. Quem acolheu a pregação de João e se converteu de seus pecados, ou seja, o que é pecado? Pecado é quando você foge do rumo de cumprir as leis de Deus. Isso é pecado, tá? A palavra, né, traduzida literalmente é isso. Então, ele se converteu de seus pecados, deu razão a Deus, reconhecendo no Batista o sinal da presença divina na história. Quem se mostrou insensível aos seus apelos, recusando-se a converter-se, frustrou os planos de Deus e ficou privado da salvação. Assim, a posição tomada diante de João foi uma posição tomada em relação a Deus. Então, João veio como um trabalhador do projeto de instalar no mundo o projeto crístico, né? Nós estamos há 2000 anos com o Evangelho e agora a coisa vai movimentar mesmo, vai ser para valer agora, né? Foi só o período da adaptação. Isso tem estudos profundos, inclusive na ciência, você consegue entender essa chegada do manto crístico no mundo e vai então afastar aqueles que não querem realmente seguir ainda as leis de Deus. É aquele negócio da separação do joio e do trigo, é isso. O manto divino, ou seja, a energia crística vai inundando o mundo e vai separando as pessoas. Você quer seguir Jesus? Então fica aqui conosco. Seguir o que Jesus trouxe, né? Porque o que Jesus trouxe foi amando do Pai. Então seguir o que Deus quer. Você quer seguir o que Deus propôs para este planeta? Quero, então fica aqui conosco. Você entra na faixa da frequência desse manto crístico. Agora, você não quer, você tem o direito de escolha. Então você vai para um outro lugar, uma outra situação, em que esse manto crístico ainda será colocado lá. Mas digo para você que vai ser uma dor terrível. Porque, meu amigo, minha amiga, não é fácil ser exilado, não. Tudo é de Deus, tudo. Mas Deus tem frequências para tudo também. As energias, elas se acumulam, se agrupam e se expandem, se ressoam em frequências diferentes de cada mundo. Então eu estou acostumado com a terra, né? Comer o arrozinho com feijão, comer o pão queijo, com não sei o quê, com os vatapás da vida, para quem gosta, aquela coisa pimentada. Aí eu vou para um planeta desse aí que não tem nada difícil a minha adaptação. Inclusive, pode ser que eu vá para um planeta primitivo, que aí vai ser mais complicado ainda. Então, vamos tentar entrar nessa proposta de Deus para o mundo, não é isso, Pedrosa? Não é verdade? Sim, Guaraci, é verdade. Vamos entrar nessa proposta deixada por Jesus já há 2000 anos. Meus queridos irmãos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre o testemunho maior. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma nova vida dentro da vida. A pouco e pouco, a ideia da multiplicidade de existências vai sendo aceita por maior número de pessoas. Os filmes, as novelas, os livros a mencionam em simples comentários, um verso, até o desenrolar de diálogos extensos. É muito significativa essa aceitação no sentido de entendermos de forma mais ampla a justiça divina nos acontecimentos que envolvem a humanidade terrestre. Se aceitamos a ideia de que temos várias existências, descobrimos oportunidades renovadas de melhoria e progresso. Também de alcançarmos algo que, por enquanto, não nos foi possível. Contudo, é importante percebermos que, mesmo em uma só vida, podemos alterar nossa maneira de ser, nos libertarmos de algemas que nos prendem a comportamentos indevidos. É uma maneira de iniciarmos uma nova vida nesta mesma. Sim,
Podemos renascer em nós mesmos quando nosso coração se dispõe a empreitadas transformadoras. Podemos nos libertar de posturas infelizes e começar um período de construções produtivas. Basta permitirmos que a vontade, essa alavanca poderosa, ilumine nosso coração e nos guie por um caminho diferente. Muitas vezes estamos presos a hábitos nocivos que envenenam nossas possibilidades. Basta algo que nos clareie o entendimento, abrirmos os olhos e percebermos outra rota. De outras vezes, pode ser um vício que alimentamos iludidos, um pensamento destruidor que martela em nossa mente, dos quais resolvemos nos libertar. É um momento importante em que permitimos que se encerre um período de hábitos negativos para realizarmos um autêntico renascimento. Quase sempre, basta pouco para isso. Nos dispormos ao tratamento devido ou aos aprendizados que nos enriquecem a alma. Logo, sentimos a chama de um amanhecer de esperanças se delinear em nosso horizonte. Outras vezes, são companhias que nos encharcavam de malefícios que resolvemos abolir do nosso cotidiano, buscando recomeçar em outros padrões de ideais. Ou então, uma doença cruel assolava nossos dias de falsas venturas. Quando nos sentimos curados, temos uma visão diferente do que realmente importa, estabelecendo diretrizes diferenciadas. Em todas essas circunstâncias, descobrimos em nós uma nova vida dentro desta vida, dependendo apenas de nosso querer. Sempre que somos tirados de nossa zona de conforto, lembremos de que pode ser um momento importante de pensar em mudanças, em recomeço. Busquemos as linhas da realização, essas que determinam tempos mais amenos e felizes. Quando aprendermos que nada em nossas vidas muda se não mudarmos, estaremos aptos a reconhecer o que de fato é importante para nós. Aprenderemos a transformar o nosso viver para melhor. Esse despertar existe para que tenhamos a oportunidade de evoluirmos intelectual e moralmente. Podemos observar essas mudanças profundas nas pessoas que passam pela experiência de quase morte. Renascem para novas e melhores empresas, se candidatando a setores e possibilidades maiores e melhores. Permitirmos-nos mudanças dentro desta mesma vida nos poderá surpreender, transformando-nos em pessoas mais úteis e nobres. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, serve com fé e confiança, porque o operário é digno de seu salário. Não te preocupes com a parte material, porque o Pai a ninguém abandona, muito menos a quem procura viver para a sua seara. Esquece dores e atrasos e adiante, porque a subida traz novos horizontes, a visão e novos ares à vida. Segue com o Mestre carregando a cruz pesada que nos libera do peso das culpas passadas, e nela acharemos a riqueza espiritual. O encargo que preparamos como matolagem para a nossa jornada odierna só a nós compete. Meus irmãos, é dando que se recebe, é dividindo, é auxiliando, em todos os sentidos, doar os nossos conhecimentos, doar a nossa gratidão, a vida e a todos, enfim, distribuindo com os demais. É o caminho, sem dúvida alguma, da felicidade. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Eu deixo meu abraço a todos vocês e vamos permanecer juntos, né? Estudando. Quanta coisa a gente pode aprender, né, Pedrosa? A gente aqui no programa, muito bom mesmo. Que Deus abençoe a todos e dê força cada vez mais ao nosso irmão Pedrosa,
para ele levar adiante esse projeto tão importante, né, Pedrosa? Meu abraço a você. Agradeço, companheiros de coração. E você falou uma coisa real, né? Cada dia estamos aprendendo um pouquinho mais. Como todos os ouvintes, nós também aqui, ao estudarmos, né? Somos os primeiros a ouvir e que faz um bem muito grande. Então, abraço a todos os nossos irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.